Saudações ouvintes do Comboio Suburbano. Antes de começar nosso episódio, um recado particular. Esse episódio ele foi gravado antes das últimas questões que estão ocorrendo na sociedade portuguesa, tanto o assassinato do Bruno Candé, tanto quanto as manifestações fascistas, declarações fascistas, as ameaças, os atos de rua, as intimidações que os grupamentos fascistas estão querendo fazer contra aqueles que se posicionam contra o fascismo, contra o racismo. Então, deixamos desde já essa observação para os nossos ouvintes. O episódio trata justamente da luta antifascista. Foi gravado ali no ensejo das manifestações que estavam acontecendo nos Estados Unidos por causa do assassinato do George Floyd, as manifestações do Brasil, manifestações que também ocorreram em Portugal por conta da questão do racismo, também, enfim, outros países onde houveram manifestações. Então, acreditamos que temos contribuições dentro desse episódio para fazer sobre o tema, porém, informamos então aos nossos ouvintes que devem ter em conta essa questão temporal de quando da gravação do episódio até agora, quando estamos fazendo o lançamento. Deixamos também a observação de todo o nosso claro e absoluto repúdio tanto ao assassinato do Bruno Candé, que é mais um reflexo do racismo estrutural que existe em Portugal, e também relativamente às declarações, às ameaças feitas por parte desses grupos nazistas, fascistas, racistas, e nossa solidariedade àqueles que estão sendo ameaçados e tentativas contra essas tentativas de silenciar aquelas vozes que tocam em feridas necessárias na sociedade portuguesa. Dito isso, então, vamos dar início ao episódio e sempre contando com a vossa participação. Muito obrigado. Todos de pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano. No dia de hoje, sem mais delongas, vamos já iniciar nosso debate. Temos novamente nosso time titular, eu, Lucas Faria, na apresentação e na mediação, Igor Marques, João Vilela e Saul Pereira novamente conosco. Nosso tema de hoje é o movimento antifascista, o antifascismo, pegando sobretudo a conjuntura atual dos protestos, das disputas, dos conflitos acontecendo principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra e em outros lugares. Vemos então que no meio da pandemia do coronavírus estão acontecendo evoluções sociais, a classe trabalhadora começa a voltar para a rua, não aguenta mais com a violência policial, não aguenta mais com o descaso na saúde, com as pessoas morrendo, com a ausência de políticas no sentido de coibir o avanço, a mortandade do coronavírus. A classe trabalhadora acaba deixando de lado as medidas de segurança, vai para a rua e acaba dando de encontro não só com o aparato do Estado burguês, mas também com a horda de fascistas, neofascistas e protofascistas que vão socorrer os seus governantes de estimação. Para começar, então, nosso debate, vou abrir a questão. Conforme referimos, nosso debate nesse momento é mais motivado pelas expressões, se é que são fascistas, isso será discutido, e parece que dessa vez teremos divergências um pouco acentuadas. Como estamos falando majoritariamente, como a situação está mais aguda nos Estados Unidos e no Brasil, então está em questão ações do governo Trump, do governo estadunidense e do Bolsonaro no Brasil. A pergunta, então, que eu vou deixar aberta é se esses dois governantes, esses dois gerentes da ordem burguesa, cada um em seu país, são fascistas, Trump e Bolsonaro. Quem se apresenta para responder?
Acho que posso começar eu, se for então oportuno. Já está contigo, Saul, força. Então, se Trump e Bolsonaro são fascistas, é daquelas perguntas que, para respondermos, temos que ir à raiz, que é definir não só o fascismo enquanto ideologia, como até a origem ideológica de cada um deles ou dos movimentos que de facto os suportam. A resposta académica a esta pergunta, para mim, é nenhum nem outro são fascistas num sentido estrito. Se formos a definir o fascismo histórico italiano e mesmo os movimentos que são herdeiros do fascismo italiano ou do nazifascismo até, ambos são fascistas no sentido lato. Se formos a definir o fascismo como como qualquer ideologia autoritária de direita, eu não sei, a palavra autoritarismo agora não é muito bom usar, mas uma coisa que é clara, seja a definição lata ou estrita, ambos têm como apoiantes movimentos fascistas no sentido estrito. Portanto, tanto o Bolsonaro como o Trump têm nas suas bases de apoio movimentos que, sem qualquer abuso de linguagem, sem qualquer abuso semântico, são literalmente fascistas. No caso do Bolsonaro, é importante contextualizar o Bolsonaro dentro da direita sul-americana, da direita das juntas militares, dos golpes. Dos golpes empresariais, dos golpes militares, da Guerra Fria, da Operação Condor. O Bolsonaro não sai muito dessa direita e, portanto, está mais enquadrado num historial que já existe de uma direita sul-americana com toda aquela com todos aqueles tiques militaristas e autoritários que são conhecidos da história, do que propriamente com uma tradição ligada às camisas castanhas ou qualquer outra estética. Mas isto, por exemplo, para contextualizar o Bolsonaro. No caso do Trump, é um pouco mais difícil contextualizar o Trump ideologicamente. Portanto, há ali uma congregação de, de, de ideias e de movimentos que estavam antes dele aparecer nas margens da direita americana e que depois coalesceram para, para tomarem conta da direita americana e o fazerem presidente. Inclui, portanto, inclui a supremacia branca disfarçada, inclui a islamofobia explícita. Portanto, há aqui, mas há aqui uma situação em que estes dois políticos acabam por agregar tantos movimentos coalescidos de direita nos seus respectivos países e nos seus respectivos espaços políticos, que é difícil definir a cada um deles ideologicamente, mas tanto um como o outro, numa definição lata de fascismo, entram como fascistas e tanto um como o outro têm declaradamente apoio de movimentos declaradamente fascistas. Obrigado, Saul. Agora vamos lá com Vilela. Em 1 minuto e meio, estou brincando, obviamente, mas no rápido, no pique, Trump e Bolsonaro são fascistas, Vilela? Bom, saudações do confinamento a todos. Eu começaria por dizer o seguinte, e muito abertamente, não, não são, nenhum nem outro. O que não significa isso, e aqui entramos naquilo que o Saúl disse, que nós devamos encarar o Bolsonaro e o Trump como apenas mais dois presidentes da democracia portuguesa. Eles revelam
uma alteração que está em curso na gestão do capitalismo, que é uma alteração a que nós devemos estar atentos, porque ela é qualitativamente diferente do que nós tínhamos até agora. Eu depois, se calhar, falo de uma dica cultural que tenho sobre este assunto mais para o fim, mas só para contextualizar rápido a minha opinião sobre o que é o fascismo, que pode ou não ser polémica. Eu considero que isto, desde que existe capitalismo, desde que existe constitucionalidade liberal, depois das revoluções burguesas do século XVIII e XIX, sempre esteve lá previsto um mecanismo que é um mecanismo de exceção. Nós ainda recentemente tivemos um estado de emergência, foi mais uma das materializações desse regime de exceção que está previsto e sempre esteve previsto nas constituições burguesas. Ora, os fascismos que tivemos no século XX, o fascismo português, o fascismo italiano, o alemão, espanhol e nas Américas, etc., tendo tido diferenças entre si, a verdade é que tudo espremido, no fundo, é uma suspensão dos direitos, liberdades e garantias tradicionais da sociedade democrática ou burguesa liberal. E nessa medida, se nós olharmos para o Trump e se nós olharmos para o Bolsonaro, eles fizeram isso? Não. O Trump foi eleito e continua a haver inúmeros jornais que criticam o governo, continua a haver manifestações de rua de crítica ao governo, continua a haver partidos de oposição, continua a haver todas as liberdades democráticas. Ao mesmo tempo, no Brasil, a mesma coisa. O Bolsonaro foi eleito e dali a tempos, o Lucas poderá corrigir-me se eu estiver enganado, houve eleições estaduais e continua diariamente a haver protestos de rua e jornais que são publicados, quer de esquerda, quer cada vez mais de direita também, a fazer críticas ao Bolsonaro. Portanto, dizer que o Brasil é um país fascista, tendo em conta aquilo que eu disse no início sobre a exceção como sendo uma característica essencial do fascismo, não é correto, e os Estados Unidos também não são um país fascista. Em todo o caso, o que é que leva normalmente a burguesia a fazer essa suspensão dos direitos, liberdades e garantias? O facto de haver duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, uma crise económica, e nós estamos já há alguns anos no meio de uma crise económica que não parece ter fim à vista, e por outro lado, a ascensão do movimento popular. Quando as duas coisas se conjugam, a queda da taxa de lucro começa a acentuar-se e as exigências do movimento popular em matéria de poder e em matéria de propriedade dos meios de produção começam a subir, a burguesia não tem como continuar a gerir o modo de produção capitalista sem ser à força, e é nessas alturas que envereda pelos caminhos de exceção, e o fascismo foi um desses casos. Nós estamos em crise, como eu digo. Não há, contudo, um movimento popular forte a fazer grandes exigências. No entanto, a crise está de tal maneira acentuada que começam a ser criadas com grande velocidade, e nós temos visto nos últimos anos o que têm sido os protestos um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o mundo. Vimos o que foi aqui há uns anos a questão, aqui há uns anos não, penso que foi o ano passado ou já este ano, a questão do Equador, a questão do Chile, enfim, há uma série de países onde, como dizem no Brasil, o pau está a comer, não é? E, portanto, é necessário que a burguesia comece a tomar providências para o caso de um movimento popular começar também a subir. E que providências são essas? Bom, são, desde logo, colocar no poder dirigentes políticos que são altamente reacionários, que estão altamente dispostos a usar da força para reprimir qualquer veleidade de insurreição popular que por aí venha, e, ao mesmo tempo, criar na sociedade, no mais amplo possível grupo social que se conseguir, geralmente é um grupo que abarca as classes intermédias e alguns setores muito recuados politicamente da classe trabalhadora, um conjunto de ideias que sejam chauvinistas, que sejam racistas, que sejam preconceituosas, que levem, no fundo, a que os trabalhadores, quando postos perante ideias e propostas de esquerda, as rejeitem porque estão completamente submersos em ideologia burguesa do mais reacionário que possa haver. Portanto, e sintetizando a minha resposta, não creio que Trump e Bolsonaro neste momento sejam dirigentes fascistas, mas creio, e aí estou de acordo com o Neil Doricos, que são protofascistas. E na medida em que são protofascistas, nós devemos perceber que eles são uma mudança qualitativa em relação ao que estava antes deles. Obrigado, Vilela. Bom, Igor, como o Vilela se portou bem, então você vai ter 1 minuto e 32 para responder se Trump e Bolsonaro são fascistas. Mais 2 segundos é determinante. Então, saudações a todos. Eu estou em linha com aquilo que o Vilela acabou de dizer. Embora aqui com se calhar uma pequena diferença, mas já lá vamos. Bom, para começar, eu não direi, obviamente, quer dizer que são fascistas, é eventualmente do ponto de vista académico, como dizia o Saúl, do ponto de vista académico, enfim, é errado, ou pelo menos discutível.
Do ponto de vista mais político por si, serão, pegando nas palavras do Vilela, que pegou nas palavras do Nilo Doriques, serão protofascistas ou fascisantes, se quisermos. É bom aqui também termos aqui em conta que a definição de fascismo, até a própria definição académica, não só a definição retórica, digamos, mas se calhar até a própria definição académica, acabam por ser um pouco, como dizer, um pouco abstratas. Na medida em que, quer dizer, nós se espremermos bem a coisa do ponto de vista até semântico, quer dizer, vamos chegar à conclusão que o fascismo só houve em Itália, o que obviamente, do ponto de vista histórico, não corresponde, do ponto de vista histórico e político, não corresponde de todo à verdade. Depois, obviamente, há a utilização retórica do termo fascismo e fascista, que usamos nós à esquerda, usamos sobretudo como uma ofensa, um insulto, a quem tiver posições, pessoas ou grupos de pessoas, que tenham posições, enfim, posições de extrema-direita, obviamente, mas muitas vezes até eu, pelo menos uso pessoalmente e de modo nenhum critico quem o fizer, muitas vezes até para alguma direita que não sendo, enfim, abertamente extrema, é pelo menos já muito conservadora. É preciso aqui ter também isto em conta. O fascismo é um movimento para além da questão económica e da questão política que o Vilela referiu, é também um movimento que do ponto de vista, enfim, moral, é extremamente conservador. E, e de um conservadorismo até quase ultramontano, digamos assim, utilizando isto, pegando aqui num termo tão português, e que terá sido até o início do fascismo em Portugal, ou pelo menos da extrema-direita, se quisermos ser mais rigorosos, em Portugal, o ultramontanismo. E esse conservadorismo também é importante pegar nele. O conservadorismo mesmo do ponto de vista de valor, do ponto de vista da moral. E que pode ser feito, perdão, pode ser aplicado politicamente sem ser necessário de todo recorrer a um tipo de regime mais, enfim, mais musculado. Que é o que está a acontecer, pelo menos mais no Brasil até do que nos Estados Unidos. Isto pelo menos enfim, é a minha análise. Há uma tentativa clara no Brasil, até por influência direta, digamos, do, daqueles setores religiosos, evangélicos, que aparentemente não, e efetivamente têm, de facto, muito peso dentro do aparelho político mais vasto do bolsonarismo, se quisermos chamar assim, e que tentam regredir com algum avanço em matérias de valores e moral e de costumes, etc., em matérias sociais, de um modo geral, que terá havido no Brasil nos anos do PT. No caso dos Estados Unidos é um pouco diferente, até pela própria arquitetura, enfim, legal e política, de um modo geral, dos Estados Unidos. É um pouco diferente, mas obviamente, em termos de. É um pouco diferente, e também há aqui uma outra questão, e que ainda acentua mais essa diferença, é que o próprio Trump, em muitos aspectos, ele próprio, enfim, pessoalmente, me parece ser menos conservador, vá, não só do que o Bolsonaro, mas também do que grande parte da sua base de apoio. O Trump, por exemplo, não é um fulano particularmente religioso, quer dizer, desde logo. Acho que nem fica bem aquela figura, nem se enquadra bem ali aquele fulano, enfim, como um senhor particularmente religioso. Seria um Pronto, só. pouco de incoerência demais, né? Já seria Exato, exatamente. descaramento. Exatamente.
há aquele tipo. Sim, quer dizer, até do ponto de vista, se calhar, da linguagem corporal dele, quase não. Quer dizer, o gajo é quase o oposto daquilo que. Isto, obviamente, é um preconceito, mas o oposto daquilo que nós imaginamos como um religioso. Avançando aqui na minha resposta, vou então de encontro àquilo que o Vilela dizia, que é de facto, abre pelo menos, estes dois, falando só do Trump e do Bolsonaro, abrem pelo menos a possibilidade, ou as portas ao fascismo e a possibilidade de se vir a estabelecer, caso a evolução, em particular a evolução do movimento popular que está e que vai continuar a contestá-los e a combatê-los, caso essa evolução permita, obviamente que quer dizer, não tardará muito para que se tomem medidas particularmente duras. O Trump, o que me parece é que o Trump está mortinho por tomá-las e só não toma porque claramente enfim, o conjunto jurídico aquela conjuntura jurídica federal dos Estados Unidos para já não permite. E é difícil também de a contornar. Mas quem seguir o Trump nas redes sociais, eu sigo, e acho que vale a pena seguir. Olha, fica já uma espécie de dica cultural, seguir o senhor nas redes sociais. Epá, quem seguir e ler aquele discurso, eh, enfim, aqueles posts breves, porque, enfim, são feitos nas redes sociais, mas percebe que, e depois lendo até alguns comentários dos apoiantes, percebe que ali a vontade de mandar o exército para a rua, o exército pelo menos, enquanto for só o exército, enfim, a vontade de mandar, portanto, de haver armas na rua contra o movimento popular e a necessidade que depois o próprio aparelho de Trump e do Partido Republicano, a necessidade que têm da rua, da extrema-direita da rua, a energia que a extrema-direita da rua tem e foi ganhando nos últimos anos nos Estados Unidos, eles de facto precisam muito disso. E quando falamos da extrema-direita de rua nos Estados Unidos, nós não estamos a falar de uns malucos quaisquer que andam só a pintar paredes, não. Estamos a falar de pessoas que efetivamente se juntam em alguns casos têm campos de treino militar. Estamos a falar de gente que sai à rua, como vimos agora, por exemplo, durante a pandemia, durante o lockdown nos Estados Unidos. Quer dizer, nós víamos aquelas manifestações de fulanos que se punham à porta de um Senado, perdão, de um Congresso estadual com armas de assalto na mão. Isto é uma coisa que nós não vimos em mais lado nenhum. Não, no Brasil, por exemplo, não há disto. Por muitas armas que possa haver a circular no Brasil. Nós ainda não vimos nada disto. Na Europa até nem vale a pena falar. E claramente há uma ligação direta entre aquelas pessoas e o Donald Trump e o governo Trump. Há uma ligação é evidente. Nem eles próprios a escondem. Não há necessidade nem de um lado nem do outro. Não há grande necessidade de estar a esconder. O Trump, por exemplo, nunca se demarcou deles, nem sei sequer. Um, e isto é isto que o governo precisa. Portanto, aquele governo precisa efetivamente disto, deste fascismo de rua, desta luta de rua, que se fez também e que se faz também no plano da internet. Mas voltando aqui à rua em concreto, há de facto uma tentativa, ou os primeiros passos para impor o fascismo pelas armas, se não o conseguir através do Exército ou da Guarda Nacional, enfim, porque depois o aparelho legal e jurídico, como eu dizia há pouco, constitucional dos Estados Unidos, é, tem de ser, perdão, tem de ser ultrapassado. Portanto, há ali uma série de formalismos legais que ele terá de fazer e com custos, tem os seus custos políticos,
Então é muito mais fácil e muito mais rápido e se calhar até muito mais eficaz enviar para a rua os seus minions de armas na mão. Portanto, para concluir, lá está, dizer ou não que são fascistas, quer dizer, na minha opinião, é um bocado indiferente nós estarmos aqui a dizer se são fascistas ou não, porque volta ao início, quer dizer, acusar alguém de fascismo, na minha opinião, enfim, é um pouco abstrato e vale o que vale. Agora, no mínimo, são fascisantes, isso sem dúvida absolutamente nenhuma, e precisam do fascismo e de forças fascistas para se manter vivos politicamente. Obrigado, Igor. Apenas uma breve aqui, reflexão aqui, pelos menos no caso do Brasil, mas o pessoal pode ficar tranquilo que ontem o ministro do STF publicou um decreto lá, uma lei dizendo que a presidência não pode colocar as Forças Armadas para intervir em nenhum dos poderes, então a gente já pode ficar tranquilo que através da caneta o STF já coibiu qualquer tipo de tentativa de golpe. Obviamente que isso é uma piada, porque mesmo os 300 maluquinhos lá da Sarah Winter têm qualquer condição de fechar o STF, o Congresso, a, a, a arma do diálogo, a arma do poder acaba sendo o peso das armas propriamente ditas, não tem qualquer tipo de lei, de regulação que impeça isso. Inclusive, só também uma breve observação, no caso do Brasil, pelo menos, não há qualquer... parece que não há nem consenso interno dentro do Exército de uma intenção ou de um apoio ao fechamento do regime por parte do grupo que está no poder, dos bolsonaristas, mas também tem as milícias, mas se restringe apenas ao Rio de Janeiro, mas sobretudo as polícias militares que parece que cumpririam muito bem esse papel sem qualquer tipo de relutância. Isso se o exército mesmo, também que tudo indica que eles estão alinhados com a intenção de um aquilo que chamam de um autogol. Mas voltando aqui ao nosso debate, aí acho que não adianta a gente só discutir como combater, é o que a gente vai fazer nesse episódio, como combater, como fazer frente, como superar, como derrotar esse tipo de enfim, de grupo político, de ideologia e de ação política, mas também refletir, até para se é melhor prevenir do que remediar, né? Como que surgem esses tipos de grupos, enfim, de ação política. Nós temos exemplos históricos que já dão indícios de como que isso acontece e, pelo menos na minha reflexão, geralmente eles vão na esteira da social-democracia ou do social-liberalismo. Exemplos nós temos vários. Por exemplo, um fenômeno como o bolsonarismo, ele só pode surgir, não, ele surgiu efetivamente, para sair do campo da suposição, depois do petismo que chega ao poder prometendo mudanças estruturais na sociedade brasileira, frustra essas expectativas por parte da classe trabalhadora que depositou confiança no petismo enfim, para fazer essas mudanças, para mudar uma sociedade tão desigual e tão dramática como é a realidade brasileira, e nunca deixou de ser, mesmo nos melhores anos do petismo, mesmo quando o petismo teve a possibilidade de surfar na onda do chamado boom das commodities. O Trump, ele é sucessor do Obama, que também acaba sendo um processo semelhante, porque era o primeiro negro presidente, aquela festa, aquilo tudo que a gente viu, e também não fez grandes mudanças na estrutura da sociedade. Ok, então o caso do Barack Obama, que foi eleito também o primeiro negro na presidência, tudo indicava que seria no momento da eleição foi uma grande festa, uma promessa de mudança social, e também frustrou essas expectativas, tanto que hoje está mais exposto do que nunca o quanto a sociedade estadunidense, mesmo sendo a maior democracia, com todas as aspas, liberal do mundo, o grande líder, país mais rico do mundo capitalista, que na verdade é um país extremamente violento, um país miserável e com uma desigualdade absurda. E voltando aos exemplos históricos aqui rapidamente,
a República de Weimar na Alemanha, quando a social-democracia assume o poder, combate, assassina e persegue os comunistas, dão vazão à ascensão fascista, e também o Chile do Salvador Allende, quando o movimento popular clamou pelo armamento, clamou para usar a força das armas, não teve essa possibilidade e o Allende acabou derrotado, o que implicou praticamente num genocídio do chamado campo popular, enfim, tudo aquilo que estava à esquerda no espectro político pedeceu por conta muito da vacilação do Salvador Allende. Tudo isso, então, camaradas, para a gente caminhar então, novamente para o nosso debate, implica que esses movimentos eles surgem, têm a sua origem em vacilações enfim, na necessidade de reafirmar, então, uma certa ideia política. Podem, então, comentar, então, como que aparecem esses fenômenos fascistas, fascistizantes, proto-fascistas, autoritários. Fica aí para o debate aí. Quem que vai começar dessa vez? Eu posso começar eu. Sim, epá, no fundo, eu também acrescentar um bocado, obrigado. Vou acrescentar também o caso português mesmo, também. O fascismo português aparece em 26, como nós falamos no episódio do 25 de Abril, e aparece na sequência da Primeira República. A Primeira República é um regime que vai de 1910 a 1926, que é seguramente uma guinada à esquerda muito grande na sua conjuntura histórica. Nós estamos a falar do regime que vai separar a Igreja do Estado, nós estamos a falar do regime que vai acabar com os títulos de nobreza, nós estamos a falar de um regime que vai fazer uma série de mudanças bastante arrojadas, desde logo acabar com a chefia de Estado do rei e criar uma presidência da República. Enfim, podemos falar de uma série de mudanças que são mudanças muito progressistas feitas pela República, evidentemente sem nunca ter sido sequer intenção dos republicanos pôr em causa uma produção capitalista, mas em todo caso há da parte dos republicanos uma grande guinada à esquerda, que não obstante ter acontecido, nós temos os mesmos republicanos que lideram um movimento que é civil, também em muitos aspectos civil, tem muitos operários que participam nele no 5 de outubro, a estarem alguns anos depois a ser extremamente violentos com o movimento sindical. O grande nome da Primeira República, que é o Afonso Costa, passa a história com a alcunha do racha sindicalistas, não por acaso. É o homem que, depois de ter sido importante para a implantação da República, vai ser um homem também muito importante na repressão do movimento popular. Mas, enfim, para não ficarmos demasiado presos no caso do surgimento do fascismo português, só mesmo para dizer, para ir ao encontro da tua tese, o que eu considero é que uma boa parte dos movimentos fascistas, de facto, aparece, como eu dizia há bocado, uma boa parte, não, todos eles aparecem em momentos de crise capitalista. E quando há momentos de crise capitalista, de facto, surge a possibilidade histórica, sempre, de o capitalismo ser superado por um modo de produção que seja uma produção socialista, mas, acima de tudo, fica exposto que há um problema sistémico com a sociedade capitalista e um problema sistémico com a democracia burguesa, que é perceptível para qualquer pessoa com dois dedos de testa. As pessoas começam a perceber que, de facto, estão a empobrecer, as pessoas começam a perceber que, de facto, estão a perder direitos sociais onde os havia, as pessoas começam a perceber que os políticos, de uma linguagem um bocado de senso comum, mas em todo caso, que as pessoas têm responsabilidade política, começam a ter, de uma forma absolutamente desbragada, opções de auxílio à burguesia e de prejuízo dos seus interesses materiais, enquanto classes dominadas do capitalismo, e essas pessoas começam instintivamente a perceber que nós precisamos de um regime que seja diferente deste. Este regime vai criar-nos dificuldades enormes que nós temos de combater e que nós temos de superar. Assim sendo, essas pessoas vão começar a procurar quais são as forças políticas que nos estão a propor uma alternativa radical de sociedade. E o que tem acontecido há muitos anos esta parte, o que tem acontecido, de grosso modo, desde os anos 30, é que as forças comunistas não estão apostadas primordialmente em se apresentarem como uma força alternativa ao próprio regime. As forças comunistas têm desde uma coisa que falaremos num outro episódio seguramente, desde o 7º Congresso Internacional Comunista, desde o surgimento do franquismo, uma postura nesta matéria que é a postura de que são uma espécie de campeões
da democracia burguesa, são os mais democratas e os mais patriotas da democracia burguesa. Nessa medida, como são os grandes defensores do regime, são aqueles que fazem todos os esforços para conservar a democracia, para não deixar que a democracia seja posta em causa, não percebem que as pessoas que estão a ouvi-los não querem de maneira nenhuma ouvir falar em conservação da democracia e ouvir falar em conservação da constitucionalidade e da legalidade e de não sei o quê. As pessoas podem até prezar a sua liberdade, mas as pessoas não associam nenhuma destas expressões, nada nesta linguagem, a uma coisa que lhes interessa. Pelo contrário, eles associam a um regime que já perceberam que está falido e que querem ultrapassar. Portanto, se a esquerda lhes dissesse nós temos de superar este regime para criar uma produção socialista, para criar uma sociedade nova, melhor do que esta, seria muito provavelmente muito melhor sucedida do que dizendo nós precisamos de fazer a defesa com unhas e dentes da democracia. E isso faz com que depois movimentos fascistas que dizem totalmente o contrário disto, que dizem nós não temos nada a ver com esta gente que aí está, não é? Nós, como diz o Bolsonaro, nós viemos para mudar isso aí, não é? Nós, desde os comunistas aos social-democratas, aos social-liberais, aos liberais, aos conservadores, nós estamos contra toda esta gente. Esta gente representa um establishment que nós queremos derrubar, com o qual nós queremos ter um choque frontal e que nós queremos tirar daqui, porque é este establishment que está a criar os problemas da sociedade. Detalhe, eles depois não pretendem resolver os problemas sociais, como se vê pelo próprio Bolsonaro. Mas esta linguagem cola, e de facto surge uma situação em que a extrema-direita é lida pela população como uma alternativa radical ao regime e a esquerda é lida como uma guarda do regime, como um elemento de defesa desse mesmo regime. E ainda por mais, a esquerda em muitos casos até alimenta esta tese com o próprio frentismo, porque começa a falar da frente ampla, começa a falar da necessidade de juntar todos os democratas, independentemente das suas divergências de pormenor, como se fosse um pormenor defender o capitalismo para combater o fascismo. No fundo, aquilo que a esquerda faz quando tem este tipo de estratégia é reconhecer, ou pelo menos é dar caução àquilo que a extrema-direita diz. A extrema-direita diz vocês estão todos no mesmo barco e a extrema-esquerda diz nós devemos estar todos no mesmo barco. Portanto, de repente, uma coisa está a alimentar a outra e isso é um problema grave. Eu acho que não se compreenderá como é que podemos derrotar o fascismo enquanto não se compreender que um dos problemas estratégicos do fundo que nos dificultem muito o combate contra esta onda conservadora que aí vem e reacionária é precisamente continuarmos a pensar com categorias frentistas e a não fazer a sua crítica. Obrigado, Vilela. Mais alguém, mais o Saul e o Igor queiram falar então novamente, complementar como que aparecem os movimentos fascistas, autoritários, fascistizantes, proto-fascistas. Obviamente que a análise do Vilela, a análise política, é correta. Eu gostaria de acrescentar, depois complementar com a metodologia que a extrema-direita está a usar e tem usado. A extrema-direita cresce muito aqui no Ocidente, vai crescer muito na última década, eh, porque sabe aproveitar muito bem a explosão da internet, das redes sociais, do acesso massificado à internet, que era uma coisa que, enfim, não existia de uma forma tão massificada em 2000 na primeira década dos anos 2000 e que vai verificar-se aí a partir de 2010, 11, também com o acesso, enfim, aos smartphones, etc., e que permitem, enfim, a toda a gente ter internet a toda a hora, em qualquer lado. E a extrema-direita fez o que se calhar, já ninguém pensava que pudesse vir a fazer, que era de repente começar a mexer porque é um bocadinho isto que eu vou dizer, que é mexer quase com os instintos primários de uma parte muito significativa da população, que já foi aqui identificada, instintos que vão desde enfim, o nacionalismo, o racismo, enfim, a xenofobia, a homofobia, etc. Portanto, todas essas posições ultra-reacionárias, e articula isso também
com uma raiva social que cresceu. Cresceu em particular, a partir da crise a chamada crise do subprime, de 2007 e 2008, eh, e que começa, portanto, há um sentimento, essa raiva social vai crescer nesse sentimento de um ódio à classe política. Eh, sem grandes distinções. É a classe política, enfim, de um modo geral. E a extrema-direita vai aparecer ao longo da última década aliás, como aquilo que é descrito nos média convencionais, que é o antissistema. Ultimamente já não se tem usado muito isso, mas quando apareceu, sei lá, o Trump, quando apareceu o Movimento 5 Estrelas em Itália, o próprio Boris Johnson, etc., eram, eram classificados como antissistema. E até aqui se vê, depois, nesta classificação dada pelo mainstream, até aqui se vê onde a esquerda falhou, porque o antissistema é suposto sermos nós e não ser a extrema-direita. Não, o Donald Trump é um homem de negócios. Quer dizer, como é que um fulano que toda a vida. Porque é literalmente assim, ele nasceu ali, ele nasceu naquele meio, ele nasceu no meio da alta finança, dos altos negócios dos Estados Unidos. Como é que um homem daqueles pode ser antissistema? Obviamente não é. O Bolsonaro, que é político profissional, corrijo-me se estiver errado, mas aí há uns 20 anos, ou qualquer coisa do género. Obviamente não é um homem antissistema, isso é obviamente uma falácia autêntica. Mas é efetivamente não tanto pelo discurso que eles apresentam, mas pela forma como conseguem, como a extrema-direita vai conseguir mobilizar as massas e de uma forma absolutamente nova, portanto, recorrendo a essa tática tecnológica da, da- da- da mobilização através da internet. E tudo isso é tão novo que de repente esses movimentos vão passar a ser classificados de antissistema. Um, e é aqui que eu vou repetir, porque quer dizer, a esquerda falha enormemente aqui. Mas voltando atrás, quando eu dizia que as pessoas começam a direcionar o ódio à, à classe política de um modo geral, enfim, uma classe abstrata dos políticos que são corruptos, etc. A esquerda ainda faz pior, que a esquerda começa a tentar aproximar-se por via do seu discurso, a esquerda partidária aqui, claro, começa a tentar aproximar-se dessa classe política, quando o que deveria fazer era, obviamente, fazer o percurso inverso e tentar afastar-se. Não por acaso, onde, utilizando aqui o caso, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, não por acaso estes movimentos crescem em períodos, e crescem muito, em períodos onde os partidos que estão no governo são, enfim, a esquerda possível, digamos, se calhar assim, de ambos os países, dos democratas nos Estados Unidos, o PT no Brasil. E eram governos, enfim, mais à esquerda. O caso do PT, então, é óbvio, é um governo mais à esquerda do que qualquer outro que o Brasil tivesse tido nas últimas décadas. O Obama, enfim, era mais à esquerda, se calhar, que o Bush tinha sido, também não era difícil. E se calhar, aqui, enfim, utilizar aqui uma categoria um bocado idealista, mas acabam por ter esses dois, no caso desses dois partidos no governo, acabam por ter a infelicidade, o azar de apanhar essa crise a meio, uma crise que vai atingir, em particular as classes intermédias, que são justamente aquelas que estão a dar vida a este novo impulso fascista, vão atingir muito severamente. eh, e o fascismo vai aproveitar isso e vai aproveitar essas contradições enormes do capitalismo. E, e eu vou voltar aqui à questão da capitalização da raiva social e do uso da internet para isso, em que de repente, em poucos anos,
a extrema-direita, de facto, vai conseguir criar uma metodologia, até, digamos assim, de luta através ou a partir da internet, ehm, que teria de ser a esquerda a fazer. E que, aliás, é o que a esquerda historicamente faria no início do século XX. É basicamente agitação e propaganda. É basicamente guerra de posições. E era isto que a esquerda fazia há 100 anos, ou há 120. E a extrema-direita aqui pegou nessa metodologia. Aliás, não por acaso, o Steve Bannon, que é dispensa apresentações, ele próprio diz que eu li ainda enfim, há uns meses, numa entrevista em que ele não citava, mas dava o Lenin como um grande exemplo de um estratega político. O que obviamente aí teremos todos de concordar com o senhor. Eu gostaria só de fazer aqui um pequeno acrescento histórico. O Vilela falou e bem da questão da Primeira República. Eu ainda vou à Primeira República só dar aqui um pequeno acrescento. Durante a Primeira República, inclusivamente, Portugal chega a ter um proto-fascismo que é o Sidónio Pais, em 1918, em que o gajo consegue dar um golpe militar na altura. Ele é, enfim, é presidente da República por poucos meses em 1918 e, o modelo de regime que ele impõe na altura era já muito, muito próximo do fascismo. E ele vai fazer isso justamente num período em que o movimento popular era mais forte até e mais organizado até por via da oposição à guerra, à Primeira Guerra Mundial e à participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, embora obviamente aqui o movimento em Portugal, em comparação com outros países, fosse muito mais fraco, mas ainda assim ele vai surgir esse movimento em oposição a esse movimento popular, que porventura era até mais forte do que aquele que foi depois em 1926, quando se dá o golpe final que derruba a Primeira República. Mas tirando esta parte, portanto, só para concluir, o fascismo está a crescer muito também por via temos que reconhecer, de um excelente trabalho da extrema-direita. Obviamente tem condições também, a esquerda não tem, nomeadamente do ponto de vista financeiro e de acesso a dinheiro. E também uma questão que é complicada, muito complicada para a esquerda, que é uma questão até quase retórica aqui, quase filosófica, até que é a questão de apelar ao instinto através de conceitos muito simples e muito intuitivos que nós à esquerda temos evidentemente muita dificuldade em fazer passar uma série de mensagens, seja na dimensão económica, seja na dimensão social, seja na dimensão política mais básica, mais direta. E a extrema-direita conseguiu fazer isso e está a conseguir fazer isso com muita eficácia. A alt-right americana foi de facto nisso, agora já está, enfim, um pouco ultrapassada, digamos, mas tem sido um exemplo, e acho que nós à esquerda, toda a esquerda revolucionária que quer ter uma palavra a dizer, no mínimo, nos próximos tempos, tem pelo menos de olhar para aquilo que a alt-right americana fez nos últimos anos e tirar dali algumas lições. Obrigado, Igor. Bom, a mesma pergunta sobre o surgimento, sobre como surgiu o fascismo, vou fazer agora para o Saul, mas eu já queria, ele pode responder isso também, né? O que o Igor e o Vilela já comentaram, mas em cima do que já foi discutido, já levou para o exemplo de Portugal. Aí parece que está correndo um fenômeno semelhante aqui em Portugal, onde a gente tem uma esquerda que, de forma canalha e covarde, se posiciona contra a depredação, contra
enfim, um protesto perante símbolos do colonialismo, do escravismo, do racismo, e faz nota de repúdio a esse ato enfim, porque como a gente está vendo em outros países onde estátuas e monumentos em homenagem ao escravismo, ao colonialismo, ao racismo institucionalizado ou não, são depredados, a esquerda portuguesa já corre para falar que não é bem assim, que isso é vandalismo, que a coisa não vai por aí, ao mesmo tempo que tem aí um político dizendo que ele também quer mudar tudo isso que está em Portugal, e que os socialistas estão no poder. Enfim, Saul, só a sua opinião, por favor. Bem, aqui para rematar o que tanto o Vilela como o Igor disseram, o fascismo, pelo menos estes movimentos fascisantes mais recentes que surgiram agora, surgem quando duas coisas acontecem. Quando o social-liberalismo e o cosmopolitalismo liberal perdem o domínio da narrativa, principalmente dentro das classes intermédias, e não há um movimento popular organizado pronto a tomar conta da narrativa nessa altura. Quando isso acontece, portanto, se a narrativa dominante dentro do capitalismo começa a cair e não há um movimento anticapitalista forte, simplesmente mantém-se o capitalismo e muda-se a narrativa dominante. Portanto, mantém-se o modo de produção e muda-se a forma de a subjetividade, e nesse caso, se o capitalismo percebe que já não consegue manter os alicerces deste social-liberalismo a funcionar, então partamos então para algo semelhante ao fascismo, mesmo que não seja fascismo. E no caso de Portugal, a isso acontecer também não será muito diferente. O que se passa agora, como tu referiste, é um claro exemplo disso mesmo. Há movimentos espontâneos sociais a acontecerem, a porem em causa a ordem, pelo menos subjetiva, as narrativas, os símbolos, as representações do que é que nós consideramos ser uma vivência em sociedade em Portugal. E se os partidos de esquerda, os partidos que se querem afirmar anticapitalistas, não encontrarem uma voz nessa contestação à ordem atual, essa voz vai ser encontrada dentro destas agremiações. E então, se o Bloco de Esquerda e o PCP, como se viu agora, não sabem ler o tempo, ler o momento e perceber que que se está a acontecer um movimento popular de derrubo de símbolos do esclavagismo e do colonialismo, é preciso dar um embasamento teórico, um embasamento social a esse movimento, um embasamento político a esse movimento. Em vez disso, atiram, como dizem os americanos, atiram esse movimento para debaixo do autocarro, e o autocarro do fascismo chega aí e atropela-os se for preciso. Porque se ninguém dá contexto político a esta movimentação, ou ela ganha uma vanguarda por si só, e isso também pode acontecer, esperemos que possa acontecer, ou então ela é esmagada, e desse esmagamento resulta uma ordem social nova, ainda mais asfixiante para a classe trabalhadora e para as minorias, ainda mais dura na forma como espreme a margem de lucro, e assim deixamos que basicamente que isso aconteça. Até deixar aqui uma notazinha sobre
sobre algo que também se está a passar, não diria se é semelhante ou se é diferente, mas que é também interessante de analisar nos Estados Unidos, que é a incapacidade que a esquerda reformista, uma grande parte dela, teve de agora se colocar do lado do proletariado negro quando, quando temos o que está a acontecer agora nos Estados Unidos, nas grandes cidades, nomeadamente em Seattle.